Oi, gente, boa tarde, tudo bom? É o seguinte, depois da gente terminar, né, nossa Química 3, que é uma química um pouco mais fácil, um pouco mais leve, né? A gente vai começar a nossa Química 4, mas antes de começar a Química 4, no capítulo 5, eu quero fazer uma revisão com vocês, porque eu percebi que lá no seu módulo, ele deu início na Química 4, que ele dividiu as concentrações em duas partes. Então, eu quero fazer uma breve revisãozinha com você da Química 4 do módulo 1, bem rapidinho para a gente começar do 2, tá bom? Então é o seguinte, ó. Então, dentro das concentrações das soluções, o que que acontece? O que que é concentração, então? Então, concentração é uma relação que a gente faz associando a quantidade de soluto com a quantidade de solvente que está dentro dessa mistura, certo? Então, é por essa relação é que eu vejo se a minha solução ela está muito concentrada, se ela está pouco concentrada. Como que essa quantidade dessas substâncias podem ser dadas? Elas podem ser dadas em massa, elas podem ser dadas em volume, elas podem ser dadas em número de mol, que é o mais básico, né, dentro da química, que é o que a gente utiliza, mas pode também ser número de moléculas, número de átomos, e assim sucessivamente. Pode ser o volume em metros cúbicos, tá certo? Bom, uma das primeiras concentrações que a gente tem, dos tipos que a gente faz é o seguinte, a gente relaciona o que é soluto com o que é solvente. Então, a gente especifica o número 1 para soluto, o número 2 para solvente. E quando não tem nada, a gente identifica para a solução, tá? Então, o exemplo que eu coloquei aqui é o seguinte, se eu tenho uma massa de 2 gramas de soluto cloreto de sódio, eu coloco como M1. Esse cloreto de sódio está dissolvido em meio mol de água, então eu coloco M2, que é o número de mol. O volume da solução, que é a soma do volume do soluto com o solvente, eu coloco só V, que é tipo um V0, tá bom? Um detalhe, quais são os tipos de concentração que eu tenho? Essas concentrações, como elas variam nas suas especificações, nas suas quantidades, elas vão variar também com o nome, tá? Então, eu posso ter a concentração comum, a molaridade, o título, a fração molar, a normalidade, a molalidade, que não está especificada aqui, mas eu posso ter também, tá certo? Então, o primeiro deles aí é a nossa concentração comum, que é a primeira que a gente vê. É a relação da massa do soluto, ou seja, do M1, em gramas, com o volume da solução que é dado em litros. É muito importante você saber dessas unidades, certo? Essas unidades fazem uma grande diferença na hora dos cálculos. Então, a minha concentração comum é dada em gramas por litro. Beleza. Olha um exemplo que eu coloquei para você bem básico, que é aquele famoso exemplo que a gente faz, né? Do pozinho, do suco Tang no litro de água. Qual a concentração comum que eu tenho em gramas por litro de uma solução de 3 litros em 60 gramas de cloreto de sódio? Substituindo, então, eu vou ter concentração é igual aqui, ó, massa dividido pelo volume. E aí eu acho a minha concentração, ok? Então, a concentração comum é a massa da solução em gramas pelo volume da solução em litros. Beleza. Um importante você saber é o seguinte, a densidade também é dada em gramas por volume. Aí você fala, professora, como é que eu vou saber diferenciar o que é concentração comum do que é densidade? É o seguinte, a densidade ela é dada sempre da solução, é a massa da solução. Então, enquanto a concentração comum eu tenho a massa do soluto pelo volume da solução, na densidade eu tenho a massa da solução pelo volume da solução, tá certo? Então, fica aí a dica para você não confundir. A segunda concentração que eu tenho também bem comum, que inclusive essa daqui, ela tá aqui no seu concentração 2 do seu módulo, tá? Mas eu coloquei aqui porque ela é uma das mais usuais, que é a concentração que relaciona o número de mols com o volume, que é a chamada molaridade, que inclusive a Sociedade Brasileira de Química não gosta muito desse termo, não, mas é bem usual dentro das provas aí para vocês. A molaridade é o quê? É o número de mols do soluto, é o N1, dividido pelo volume da solução em litros. Então, eu coloco mol por litro. É importante lembrar aqui com vocês que usualmente eu não coloco mais mol por litro. Eu coloco mol vezes litro a menos 1, tá bom? É o mais correto hoje.
Então, um exemplo aí para vocês. Como é que eu faço esse cálculo? Eu coloco, então, que a molaridade é o número de mols dividido pelo volume da solução. Só relembrando a vocês que número de mols é o quê? É a massa que ele me dá da minha substância em gramas, do meu soluto, no caso, né? Dividido pela massa molar dessa substância ou desse elemento, que é o que eu encontro lá na minha tabela periódica, ok? Então, um exemplo aí para vocês. Qual a molaridade de uma solução de 3 litros com 87,75 gramas de NaCl? Resultado, ele não me deu o número de mols, não é? Mas ele me deu o quê? A massa em gramas do meu soluto e me deu a fórmula do meu soluto. Que aí você acha isso lá na sua tabela periódica. Então, o número de mols é a massa que ele me deu em gramas, que é 87,75. Desculpa que ficou ponto e vírgula, ficou errado. Dividido pela massa molar do cloreto de sódio, que você vai olhar lá, que o sódio pesa 23 e o cloro pesa 35,5, totalizando 58,5. Então, o número de mols que eu achei foi 1,5 mols para 87,75 gramas de cloreto de sódio. Então, a minha molaridade vai ser o número de mols dividido pelo volume. Número de mols que eu achei 1,5, meu volume 3 litros que ele me deu da minha solução, aí eu acho a minha molaridade, tá bom? Outra unidade também básica é o título percentual, que também tá lá no seu módulo 1, né? Que é a relação do soluto com o solvente de uma solução, mas ela é dada em quê? Ela é dada em porcentagem. Por quê? Porque o título, geralmente, eu tenho a massa do soluto pela massa da solução. Então, massa com massa, eu corto, fica adimensional, ok? Pode ser também pelo volume e pode ser também massa por volume, tá? Isso aí tanto faz, ok? Um exemplo. Cloreto de sódio, 20,3%. Significa que de cada 100 gramas que eu tenho desse cloreto de sódio, 20,3, desculpa, a cada 100 gramas de solução, 20,3 é do meu cloreto de sódio, ok? 50% de hidróxido de sódio. O que eu tenho? Eu tenho que 50 gramas do meu hidróxido de sódio está para 100 ml da minha solução. Ou isso ele colocou massa-volume, ele especifica isso para você, tá bom? Aqui A em massa-volume, quer dizer que eu tenho aqui gramas, aqui em ml, tá? 46% de etanol, volume. Isso é importante porque é o seguinte, a gente está vendo aí que essa questão do coronavírus, a gente vê muito, né? Álcool, etanol, o álcool é 70%. O que significa isso? Que de cada 100 ml, 70 é do álcool. Então, por exemplo, se na sua garrafa vem 1 litro de álcool, então 700 ml é do álcool, ok? E aí, é importante da nossa diluição, que eu quero mostrar para vocês, é onde eu quero chegar mesmo. Inclusive, eu não esqueci da questão lá do pipa não, viu? Nós vamos resolver. É justamente ensinar e mostrar para vocês como fazer essa diluição. A gente tem visto muitos supermercados vendendo álcool 92%, álcool 96 INP, né? Álcool 92,8%. Resultado, esse tipo de álcool, ele não tem a mesma eficácia para esse vírus, né? Então, eu vou ensinar vocês como é que vocês vão fazer o cálculo para diluir e tal. Eu sei que alguns aí já sabem, que eu sei, alguns têm me perguntado no privado, já estão bem lá na frente, graças a Deus, fico muito feliz com vocês, tá bom? Mas é bom você dar uma revisãozinha, né, só para fixar o conteúdo, e quem não tá ainda, acompanhe devagarinho, que não é difícil não, tá? Só é importante falar então para você que o título ele não tem unidade, ele é adimensional, e ele vai variar entre 0 e 1, por quê? Por causa da porcentagem, ok? Beleza, então coloca aí, ó, o título é o quê? É o título do soluto dividido pela massa da solução. Ou também, você pode colocar a massa da solução M1, M2. Cuidado que esse título aqui, geralmente a gente fala título do soluto, mas ele pode perguntar também quanto seria de solvente. Então, só mostrar aqui para vocês. Cloreto de sódio em solução aquosa, 20,3. Eu tenho, então, 20,3 de soluto. E quanto eu teria aqui, então, de solvente? Eu teria aqui de solvente quanto? 7, não sei, quase 80%, né? Seria menos um pouquinho. Mas então é isso, ok? Beleza. Aí um exemplo aqui para vocês. Uma solução contém 8 gramas de cloreto de sódio e 42 gramas de água. Olha aí, é isso aqui que eu quero te mostrar. Qual o título em massa da solução e o seu título percentual? Título, então, é o do soluto pela massa da solução. Cuidado!
Qual é a massa do meu soluto? 8 gramas. Qual é a massa do meu solvente? 42 gramas. Qual é a massa da minha solução? A soma dos dois. Ok? Então, eu tenho 16% de cloreto de sódio. Ok? Beleza, então é isso. Vocês me desculpem não estar fazendo a conta aí, é porque eu já estou bem cansada, viu? Eu já estou com a cabeça cansada. Então, vamos lá. Então, depois da revisão aí, né? Eu quero ir lá no seu módulo. Ok? Mas antes de ir no seu módulo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou parar esse vídeo, para não ficar muito longo e difícil de baixar. E aí eu volto já com a concentração das soluções 2, que agora a gente começa, tá bom? Então, até daqui a pouquinho.